Muito boa noite a todos que já estão aqui na nossa live, a live do programa do Rubão. Começo mais uma edição toda segunda, quarta e sexta-feira, é dia de você conferir entrevistas, bate-papos aqui no nosso programa. Nós fazemos diariamente o nosso boletim de notícias e informações todas as manhãs. Nós fazemos as transmissões das manchetes do nosso programa. Todos os dias nós fazemos essa live. E dia de segunda, quarta e sexta, nós trazemos com exclusividade aqui no programa do Rubão notícias. Aliás, toda segunda, quarta e sexta trazemos para você grandes entrevistas aqui no nosso programa. Esse início de live, nós sempre fazemos esse preâmbulo, essa abertura para que as pessoas possam começar a chegar e aí a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. Hoje, em especial, é a primeira mulher que eu faço a live, a primeira entrevista que eu faço hoje no nosso programa, na série de lives que nós estamos fazendo. Por aqui já passaram prefeitos, deputados, vereadores, pré-candidatos. E hoje eu vou ter a honra de conversar com a deputada estadual Érica Amorim. Ela vai estar aqui conosco falando sobre os desafios do combate ao coronavírus, a doença Covid-19, as suas ações na Assembleia Legislativa no estado do Ceará e também as ações voltadas ao município de Caucaia, onde ela é primeira-dama e também tem uma grande representatividade política. E nós vamos conversar a partir de agora aqui no nosso programa. Antes, porém, contudo, todavia, vou até trazer aqui a imagem da deputada. A deputada Érica Amorim está aqui. Ela vai participar hoje na nossa live. Estou só aguardando ela já adentrar aqui para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Mas antes, abraçando a turma que já está comparecendo na nossa live. O grande Tiago Sampaio, o grande Dino Boy, o Ayrton Frota participando, Dino Boy, Vanderlene Bezerra, 33. Tem a Silene Colares Leitão, também está aqui chegando para conferir um pouco da nossa live, esse bate-papo todo especial. Dizer para você que se você quer participar fazendo a sua pergunta, tá aqui o nosso WhatsApp, tem aqui o ícone de interrogação, onde você também pode participar fazendo a sua pergunta. E à medida da entrevista, que nós vamos desenrolando a entrevista, você vai poder participar fazendo a sua pergunta, tanto pela interrogação, pelo portal, pelo espaço que o Instagram dá, também como o WhatsApp que está aberto nesse momento, exatamente para que você possa interagir conosco, tá certo? Abraçar aqui também a vereadora Doquinha de Itaitinga, abraço ao povo de Itaitinga, um abraço todo especial ao povo da Itaitinga, a vereadora Doquinha, que tem um trabalho fenomenal com as pessoas da melhor idade, né? Parabéns, Doquinha. Grande Humberto Assunção também conferindo o nosso programa. Abraçar a todos que acessam www.programadorubão.com.br. A nossa live, aliás, as nossas redes sociais, todas são @Programa do Rubão. Canal do YouTube, aqui no Instagram, no Facebook e também no Telegram e no Telegram e no Twitter, tá certo? Vamos agora fazer o convite para que ela possa chegar e adentrar aqui e a gente comece a fazer a nossa entrevista, a nossa live. Vou chamar aqui a deputada Érica Amorim, vou até inclusive tirar essa marquinha. Agora vou chamar. Vamos que vamos, visualizando. Chamando para a gente iniciar. Chamado feito. Boa noite, deputada. Olá, boa noite, Rubão. Boa noite a todos, né, que estão aí acompanhando o programa do Rubão. Ótimo. Deputada, eu vou fazer uma pequena abertura aqui, tá certo? Tá certo. A minha entrevistada, ela nasceu em Fortaleza, passou boa parte da sua infância em Parambu, no interior do estado do Ceará, no Rio Grande do Sul, também, onde passou sua adolescência, voltou à capital cearense. Ela é formada em administração de empresa, tem mestrado em ciência política, há 22 anos casada com o Naumi Amorim, que é o prefeito de Caucaia. E nas últimas eleições do ano 2018 foi eleita
a deputada mais votada do estado do Ceará, com 86.320 votos. Ela assumiu a presidência da Comissão de Infância e Adolescência da Casa e também é líder do Partido Social Democrático, PSD. Deputada, um prazer ter você aqui. Quando eu me encontro com você na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu sempre digo, não esqueça de dizer que você foi a mulher mais votada do Estado do Ceará. Isso dá muita importância e, no sentido mais popular da palavra, dá uma moral para o seu trabalho e que eu sei que você tem uma base muito bem construída através do seu esposo, que é prefeito, já foi deputado e hoje é prefeito de Caucaia. Seja bem-vinda aqui ao programa, deputada. Obrigada, Rubão. Prazer falar com você, falar com todos que acompanham o programa. Dizer que eu ainda estou me adaptando. Falei um pouquinho agora. Vamos ver se restabelece. Mas deputado, no início aí deu só um probleminha, eu queria só que você repetisse. Eu não sei, que assim, o equipamento é maravilhoso, mas sempre tem que estar contidos de um bom sinal. Eu não sei se você está... Eu estou lhe vendo um pouquinho com poucas falhas. O seu sinal está bom? Você precisa de um outro posicionamento, alguma coisa assim? Rubão, eu coloquei um local, eu estou vendo só que o roxo está muito assim, iluminado. Mas eu agora não vou conseguir mexer. Você está me ouvindo bem? Quer que eu use o fone? Estou lhe ouvindo bem. Não, Tá? o áudio está perfeito. Você está no Wi-Fi, é isso? É. Pronto, eu acredito que o Wi-Fi esteja um pouco com falha, porque a imagem não está muito lúcida. Se você quiser passar para o seu 4G ou 3G, talvez fique melhor. Já teve casos aqui que teve ficado bem melhor. Espera ainda, então. Pronto. Vamos encaixar aqui, como diz o Faustão, tudo é ao vivo. E ao vivo Vamos ver se melhora, né? Pronto, vamos lá. Pronto, melhorou. Valeu. Tá certo? Pronto. Tá. Nada do que o ao vivo e o inesperado para que a gente possa passar por isso, né? Deputada, a minha primeira pergunta, que na verdade que é um bate-papo, não é uma entrevista, não tem essa formalidade toda, e sim se expressar da melhor forma para com o seu público, para com o meu, para que os internautas possam entender um pouco do seu trabalho. Mas a minha primeira pergunta, e essa eu faço a todos que iniciam esse bate-papo conosco, é exatamente saber de você, como deputada, mas principalmente como ser humano, esse período, essa epidemia, isso que está acontecendo no mundo, em especial aqui na nossa cidade de Fortaleza, em Caucaia, no estado do Ceará, eu queria que você falasse sobre a experiência de estar num cargo no Legislativo Estadual e com essa importância de estar votando, de estar buscando, de estar, sem sombra de dúvidas, buscando a melhor opção para a população. Eu queria que você falasse e relatasse um pouco dessa coisa que acontece, principalmente no setor público, que fez com que todas as medidas mudassem a atenção e voltassem somente para a saúde. Olha, Rubão, de fato é um período inesperado que a gente está vivendo, né? E a gente tinha uma rotina, né? Uma rotina de trabalho lá na Assembleia. Você que acompanha, você sabe, uma rotina muito grande, né? E de, enfim, solicitação de agenda, de tentar estar acompanhando pautas de algumas organizações, instituições, enfim, das próprias prefeituras, né, atentar às questões dos municípios. E, assim, mexe muito com a gente, de repente se vê num modo diferente, onde a gente precisa tentar, né, se adaptar e resolver tudo de casa, né? As plataformas têm colaborado muito, a gente não parou de trabalhar, a gente tem estado em contato com o grupo do gabinete através, enfim, dos meios que a gente dispõe, né? Através das plataformas virtuais, né? Do WhatsApp. A gente tem estado em contato também
com o governo, né? E os próprios deputados têm feito as suas reuniões, né, virtuais, as reuniões remotas têm acontecido, e a gente tem buscado aí o entendimento, né, de fato, nesse momento, qual deve ser o foco, porque tudo mudou, as prioridades mudaram. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade. Agora, não posso dizer que tem sido fácil, né? Em alguns aspectos, para a gente tem sido difícil, a gente tem tido uma rotina diferente. Eu, que sou mãe de 3, né, tenho, digamos assim, a alegria, né, de poder estar trabalhando em casa com, e estar em maior contato com os meus filhos. Então, eu não posso dizer que isso, para mim, tem sido algo que tem sido ruim, de forma alguma. Tem sido um prazer muito grande. Apesar de exigir da gente, às vezes, um pouco mais de cuidado, os horários mudam, né? Eu tenho 3, Claro. eu tenho 2, um pré-adolescente, um adolescente, eles às vezes querem dormir mais tarde, estavam com as férias antecipadas, mas a gente tem tentado, né, estar em atenção, né, às questões que têm chegado, tanto relativas às votações, ao que a gente pode propor, ao que a gente pode colaborar com o governo do estado, as votações que chegam, as mensagens que chegam, como com os municípios, né? A gente tem visto alguns municípios do estado do Ceará que têm vivido fortes chuvas, alagamento, arrombamento de açudes, então situações também que têm sido delicadas, enfim. Mas a gente tem buscado se adaptar a tudo isso porque é necessário, né? A gente entende que é o período, esse período exige da gente, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Que é o de estar legislando, né? Para tentar melhorar e viabilizar que tudo aconteça mais rápido e melhor para o nosso povo. Deputada, no início, antes da pergunta, eu ia explicar um pouco da nossa sistemática e eu vou dizer que eu vou colocar um bannerzinho aqui que é exatamente para que as pessoas que queiram participar, tá aqui o nosso WhatsApp, tem as perguntas do nosso Instagram também, tem toda a liberdade de participar, certo? E eu vou intercalar o nosso bate-papo, a nossa conversa com alguns alunos e algumas perguntas, passagens das pessoas, porque a gente conversa aqui, as mensagens vão passando e muitas vezes a gente acaba não fazendo a pergunta porque passou, e aí por isso que eu disponibilizo o WhatsApp, tá certo? Tá certo. Ó, de antemão, eu vou aqui, ó, Tiago Sampaio, Ayrton, Dino Boy, vereadora Doquinha, vereadora lá de Itaitinga, com bastante atuação para a população. Inclusive, ela trabalha com a população da melhor idade. É um trabalho muito bom que ela faz lá em Itaitinga. José Ronildo, tem aqui Marmotinha, Lúcia Carvalho, Thelma. Tem muita gente já te parabenizando aqui também. E ao decorrer do nosso bate-papo, a gente vai conversar sobre isso. Tem o Odério Dias, grande deputada, te parabenizando. Tem já algumas perguntas aqui, ó. Paula Rodrigues dizendo que você é uma excelente pessoa e uma ótima profissional. Obrigada. O Alencar dizendo que é uma grande deputada. O ex-secretário do prefeito Roberto Cláudio, Lúcio Bruno, também lhe parabenizando. Obrigada. Renan Santos lhe parabenizando. Vamos aqui a Joyce também parabenizando. Ribamar Santos. Beleza. Eita, é muito alô. Vamos continuar. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais. É muita gente mesmo. Parabéns. Muita gente parabenizando. Aqui, só para finalizar, a May está dizendo, mulher admirável, grande mulher pública, que Deus te abençoe. Amém. May Timbó. Valeu, obrigada demais, May. Todo mundo aí. Eu não consigo, porque quando eu estou falando, eu olho para a câmera, eu não vejo. Mas agora, enquanto... Eu já estou numa prática melhor, eu consigo. Por isso que eu disponibilizo o WhatsApp, porque eu já tive essa dificuldade de fazer perguntas, e depois as pessoas vêm reclamar, eu digo, ó, vou botar o WhatsApp, né? Deputada, a gente começou a nossa live, a nossa conversa, e o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio estavam numa live também, uma coletiva de imprensa, lá no Palácio, e aonde digamos que eles, tanto o prefeito como o governador Camilo, o prefeito Roberto Cláudio e os secretários de saúde, fizeram essa live para falar da importância do endurecimento do isolamento social.
O próprio Camilo já vi aqui algumas matérias, algumas pautas, dizendo que se for preciso medidas mais drásticas, ele vai tomar, porque o governo estadual e o governo da Prefeitura de Fortaleza, assim como as outras prefeituras, em especial de Caucaia, não vai ter condição de atender uma demanda tão grande. Ele tem condição de atender, mas de uma forma emergencial única, todo mundo de uma vez só, não vai conseguir. Então, eu queria que você falasse sobre essa pauta, que é o isolamento social. Hoje é o remédio, a situação, é a opção mais correta, mais barata e viável para que todos possam. No seu entendimento, a população cearense está atendendo a convocação do isolamento social? Olha, Rubão, o isolamento social, enfim, é incontestável, né, que é a medida que a gente tem disponível, né, para conter com maior eficiência, né, a propagação desse vírus. O que a gente tem visto é uma certa dificuldade, né, em algumas comunidades, algumas localidades, com relação ao entendimento da população nessa questão do isolamento. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que existem, para mim, eu tenho 2 casas, por exemplo, certo? Meu marido, enquanto ele está em uma, eu estou em outra com as crianças. Porque, quer queira, quer não, pelo cargo dele, exige muito e ele precisa estar em constante reunião, às vezes mesmo que por telefone, mas ele faça um atendimento ao ar livre, usando máscara, mas ele precisa deliberar, resolver alguma coisa. Eu tenho uma condição, Rubão, estou dizendo isso porque eu tenho uma condição de ficar com minhas crianças, por exemplo, em uma outra casa, entendeu? Durante esse período. E aí a gente se preserva mais. A gente tem um filho, nosso filho mais velho, que é grupo de risco, por exemplo, porque é diabético. Mas muita gente não tem essa condição. E a gente entende que é difícil para essas pessoas realmente atender esse isolamento quando elas vivem numa situação, enfim, mais complexa. Mas a gente não pode dizer para essas pessoas, legal, tá apertado aí, vocês não podem sair de casa, é ruim, é difícil, saiam. Não, a gente não pode. A gente está vivendo, está entrando no período mais crítico, né? Eu, inclusive, Rubão, tive acesso a um estudo estatístico de doutores da UES que trazem uma estimativa de ter o pico, né? O pico dessa pandemia agora ainda no meio de maio para o final de maio, entendeu? Então, de forma alguma, nós poderíamos, enfim, deixar o isolamento de lado ou partir para outro tipo. Eu acredito que nós precisamos continuar tentando conscientizar todos, né, que esse é o meio mais eficiente para que a gente possa conter a propagação do vírus e para que dê tempo, né, do sistema de saúde se organizar como o governador tem feito, né, o prefeito de Fortaleza, os outros prefeitos com mais dificuldade, porque as verbas são menores. E aí eu quero, inclusive, que depois eu acredito que seria bom a gente falar um pouco sobre esse recurso que vem para os municípios de média, Claro. o recurso da média e alta complexidade, para as pessoas terem uma noção da diferença que existe e como é complexo para um gestor do município ele, às vezes, conseguir, né, implantar novos leitos, os custos são muito altos, enfim. Tudo é muito difícil, mas sobre o isolamento social, eu não tenho dúvida. É o meio mais seguro e mais eficiente para a gente salvar vidas. Vai ser Deputado, duro, difícil para todo mundo, né? Mas tem que imagina. acontecer, tem que continuar. Deputada, aqui, ó, eu pautei algumas informações do seu trabalho, pelo menos nesse período de combate ao coronavírus. Você destinou 100% das suas emendas do ano 2020 para a questão do combate ao coronavírus. Você participou ativamente na questão dos pagamentos de água e luz para que o governo do estado do Ceará pudesse auxiliar as pessoas mais pobres que tivessem esse procedimento. Você fez um requerimento que solicitou a correção da distribuição de recursos
da saúde de Caucaia. Hoje, a internet está aí, a gente não pode, de forma alguma, burlar ou falar alguma coisa que a comunidade tem acesso. Caucaia é o terceiro município mais afetado hoje com esse problema. Como é que está sendo o seu diálogo? A conversa com o governo do Estado, porque no poder de hierarquia, aliás, no poder de afeto, vocês estão com um número de casos considerados. A cidade de Fortaleza é o epicentro, mas Caucaia, direto ou indiretamente, recebe pessoas de Fortaleza, porque fica na divisa, mas também recebe pessoas de São Gonçalo do Amarante, porque acabam encontrando nesse município, em Caucaia, a primeira porta hospitalar para poder ser atendido. Como é que está sendo essa busca, essa necessidade, essa ampliação da área de atendimento de saúde, já que seu trabalho principal é na busca de recursos para o município de Caucaia? Olha, Caucaia formou um comitê de crise, né, de combate ao coronavírus, onde o secretário de saúde, o prefeito, né, chefe de gabinete, o secretário de finanças, o procurador do município, e eu também participo, dentre mais alguns técnicos. Então, assim, esse comitê, todos os dias a gente tem contato para verificar as ações que estão funcionando, o que precisa acontecer, o que precisa melhorar. A gente tem tido um contato, eu tenho um contato direto, né, com o secretário, a gente tem o acesso pelo telefone, pelo WhatsApp, com o secretário de saúde, com o governador. O secretário de saúde, ele deixou à disposição, tem vamos dizer assim, eles também têm um comitê de crise e eles estão aí para os 184 municípios do nosso estado, e ele deixou um doutor, né, especialista que nos subsidia mais diretamente nas questões das nossas demandas. Até agora, o município recebeu já 12 leitos com 7 respiradores mecânicos, né? Então, a gente pôde implantar no município alguns leitos já de UTI, certo? Que estão funcionando pela rede e para a rede do estado. Então, assim, Caucaia é um município polo. Caucaia tem quase 400 mil habitantes, mas ela atende mais 9 municípios, né? É um município que atende outros municípios. Então, no total, Caucaia atende quase 700 mil pessoas, certo? Veja aí a complexidade do município de Caucaia, né? A gente está aguardando a implantação de novos leitos. O município ia, né, iniciar meio que um hospital de campanha, porém o doutor Cabeto explicou a situação do contrato, que deram um prazo, a empresa deu um prazo e depois mudou o prazo. Não foi possível manter, mas já está em estudo o novo, né, os novos leitos para que sejam implantados. E a gente está pleiteando, né, que Caucaia tenha a sua UTI permanente e um centro de imagem também. Então, assim, o município está buscando recursos, buscando apoio. O deputado Domingos Neto tem ajudado, outros deputados têm ajudado também. E a gente tem assim, estado correndo contra o tempo, né, para tentar prover o auxílio à população, o auxílio aos profissionais de saúde. Muito difícil o início dessa pandemia, porque ninguém conseguia comprar nada, né? Faltando tudo. E agora, aos poucos, é que a gente está conseguindo receber e realmente equipar os leitos e dar uma condição de maior segurança à população. Deputada, vou fazer uma rodada de alô rapidinho aqui para que a gente possa, pelo menos, sinalizar algumas pessoas. O Rena Azevedo está dizendo vai dar tudo certo, vamos precisar continuar firme e forte na luta. Hudson Caucaia, deputada comprometida. Tem algumas pessoas, isso é natural da internet, eu preciso só dizer para as pessoas que estão chegando na live, o programa do Bom Programa, onde eu tenho como foco trazer as informações corretas, nada de fake news, mas principalmente de formas
forma propositiva. Todo mundo quer tirar o lado ruim e negro da política. Eu não, eu vou em busca sempre das informações positivas, direto da fonte. Então, assim, tudo que vier para difamar, qualquer coisa sobre isso, não é meu viés, eu não vou fazer essa pergunta. Porém, a produção, sua assessoria, ela pode falar, responder algumas pessoas. Aqui é porque tem aqui a Camila parabenizando as suas ações, parabéns, deputada Érica. Tem aqui o Zago, deputada Show, Francisco. Olhe pela nossa cidade, eu não sei qual é a cidade que ele disse, botou a cidade aqui. A Wanda, deputada Humana, Show, Calcaia, nossa terra querida. Muita gente parabenizando aqui. Se tu passar a mãozinha aí e baixar os comentários, tu vai conseguir ler também. Orgulho Tô de ter. vendo. Ela está dizendo, o Hudson está dizendo, orgulho de ter votado numa deputada que trabalha e é tão atuante. Eita, Thaís dizendo minha deputada, Enéas dizendo que você é muito atuante. O Kilmer, Érica Amorim é uma das poucas pessoas da vida pública que uns capacitam de trabalho e compromisso com a população. Parabéns, parabéns. Obrigada. Doutora, você está de parabéns aqui, pelo menos os participantes estão realmente Obrigada. parabenizando. Mas eu quero, nesse momento, relatar algo que me aconteceu. Eu já até lhe disse para você. Eu estava numa roda na Assembleia Legislativa de deputados conversando e eles estavam realmente parabenizando as ações dos parlamentares e dos novos parlamentares de primeiro mandato. E o deputado Queiroz Filho, que acredito faz parte de uma comissão com você, algumas comissões com você, ele foi enfático. Ele poderia chamar a atenção para ele, mas ele disse assim, olha, para mim, uma das que mais trabalham, que mais executa. Eu entro que ela já está, eu saio, ela continua. É a deputada Érica Amorim. Palavras do deputado Queiroz Filho. Então, eu também já ouvi de outros deputados. Eu queria que você falasse um pouco, até porque a gente vem acompanhando seu trabalho e eu sei da importância do trabalho que você tem para com as crianças e os adolescentes. Você é a presidente da comissão. Eu queria que você falasse sobre isso. E se pode auxiliar nesse momento de crise do coronavírus em relação a essa paralisação das escolas? O que é que a comissão desenvolveu para esse momento, já que você comanda esta comissão? A gente tem buscado, né, através das mídias sociais, fazer a divulgação, né, de pautas importantes, seja de alertas, né, com relação às questões do cuidado que as pessoas precisam ter maior nesse período de isolamento social com as crianças, os números de denúncia, né, seja para as questões tanto das crianças quanto para as questões de violência, não só das crianças e adolescentes, mas também das mulheres. Mas a gente tem, assim, de certa forma, colocado mais para a população pelas redes sociais. A gente tem feito alguns requerimentos ao governo do estado também. Fizemos requerimento com relação às crianças, né, que estão nos abrigos, nos acolhimentos, né? A gente sabe que esse grupo, né, está ali precisando desse acolhimento, desse cuidado. E que também é um grupo vulnerável, né? Então, assim, algumas questões, como questões de vacinação, como algumas prioridades, a gente tem na nossa Constituição que criança e adolescente é prioridade. A gente sabe que nesse momento da pandemia, né, nós temos grupos de risco específicos e que eles sim, né, devem ter o nosso olhar mais cuidadoso sempre, mas nós fizemos, né, algumas solicitações, especialmente para as crianças com maior vulnerabilidade social também. Nós fizemos o pedido ao governador para que amplie o cartão Mais Infância, por exemplo, e o governador antecipou, na verdade, ele não ampliou ainda, mas ele antecipou, que foi muito positivo, porque são mais de 43 mil famílias que são atendidas pelo cartão Mais Infância no estado do Ceará. Né? Então, assim, são dentre, né, os requerimentos, eu talvez não lembre aqui de tudo, mas a gente tem feito essas solicitações, o acesso, a prioridade e o zelo, né, o cuidado com as crianças que estão em tratamento oncológico. Né? A gente sabe que
esses pacientes são pacientes de risco, né, que já têm uma imunidade reduzida. Então, assim, a gente, em reunião com o doutor Cabeto, com o governador, nós fizemos o pedido também para que esse grupo tenha um cuidado especial. Alguns deputados também fizeram. Algumas questões de transporte que estavam aí limitadas, por exemplo, do interior para cá, e que dificultavam o acesso às consultas, às quimioterapias. A gente tem buscado, né, estar atento e estar solicitando esse apoio, né, essa ajuda e esse olhar aí cuidadoso de todos, né? Deputada, eu vou aqui compartilhar aqui a pergunta do Ribamar Santos. Ele pergunta como a senhora imagina que a Assembleia Legislativa pode ajudar depois desta pandemia, na recuperação do nosso Estado, que, como todo mundo, vai enfrentar uma crise para além do problema do colapso da saúde, tem a questão econômica. O município de Caucaia, que também vive do repasse, mas também da arrecadação. Todos os municípios, quarta-feira eu conversei com o Nilson Diniz, o presidente da Prece, e há uma preocupação dele em Brasília de manter, de ampliar a questão do Fundo de Participação dos Municípios, as verbas que vêm a nível federal para que possa compensar a perca de arrecadação municipal. Os municípios são os que menos arrecadam. O repasse maior vai para o governo federal, estadual e consecutivamente para o município. E complementando a pergunta do Ribamar, para o aspecto não só da saúde, mas principalmente econômico do nosso Estado, como é que você pensa em relação a isso, deputado? Olha, Rubão e Ribamar, assim, grande secretário de Caucaia, né, do Ele é esporte, secretário, né? um Ótimo. abraço para nosso amigo, né, secretário Ribamar Santos. Olha, Rubão, na verdade um desafio que o governo, né, e que os entes todos vão ter juntos. Eu acredito que diante do cenário que a gente tem, né, a gente percebe um aumento gigantesco, né, nas questões de desemprego no nosso país. A gente sabe que a tendência é que isso aumente ainda, né? Nós temos uma dificuldade, eu acho que muito maior com relação às pequenas empresas, que empregam muito, né? E as micro e pequenas empresas. Então, acredito que o governo vai ter que estabelecer uma forma, né, de reduzir aí por um período a carga tributária para essas empresas, vai ter que, de alguma forma, regular mais a questão dos lucros dos bancos e tentar prover, de alguma forma, também, através dos grandes bancos, condições de crédito, né, com juros baixíssimos, enfim, da forma mais possível que possa estimular essas empresas a terem capital de giro e a não quebrarem, não fecharem e não demitirem mais. Pelo contrário, a conseguirem sobreviver diante da crise. A gente sabe que nosso país tem uma desigualdade muito grande, nós temos uma parcela pequena da nossa população que ganha muito, né? E a maioria que ganha pouco. Então, eu acho que tem que tributar grandes riquezas, né? Eu acho que tem que, de alguma forma, a gente tentar trazer esse grupo aí para colaborar e tem que também regular aí essa questão dos bancos, com as questões de taxa, né? Estimular o crédito com juros baixos, para que as empresas tenham condição, né, de permanecer e não fechar, porque aí vai ser mais desemprego e vai ser uma situação muito mais delicada. Eu não sou especialista, não sou economista, não sou da área, mas no meu modo de ver, algumas dessas questões vão ter que acontecer. Mas, deputado, eu vejo a ação da Casa, da Assembleia Legislativa, no comando do presidente Sarto, na preocupação das principais particularidades, tudo que for de mensagem do governo, todos os deputados estão convictos nessa união. Eu vejo uma união muito grande em relação a solucionar esses problemas. Eu acredito que, pautando com seus pares, ideias e projetos virão para que possam dar essa sustentação, esse domínio
da situação perante a questão econômica, até porque a pirâmide vem de Brasília, vem de cima para baixo, né? Na Mas verdade, a gente acha que vai envolver bem mais, né, o Congresso do que propriamente as ações macro vão vir de lá mesmo, exato. né? Mas, claro, aqui em nível estadual, nós teremos, né, que junto com o governo, salvo engano, a expectativa é uma redução de 40% da arrecadação. Então, na verdade, os estados vão precisar ser socorridos, né? E a União vai ter que estar atenta a isso, tá? A gente vai depender muito aí dos nossos colegas lá do Congresso, né, Federal para estarem fazendo os estudos, estarem provendo essa ajuda para que os estados possam dar esse suporte, né, ao micro e ao pequeno empresário também. Foi uma pauta que eu tive com o deputado Domingos Neto, que foi o meu entrevistado desta segunda-feira, dia 27. Foi exatamente muito próximo dessa pergunta que lhe fiz. Você respondeu ao âmbito estadual, porém ele disse que há conversas na Câmara Federal e no Congresso sobre a implementação de um plano Marshall, muito parecido com o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, onde o governo vai financiar, vai poder deliberar todo o apoio para que as empresas, os pequenos e os médios empresários possam ter oxigênio para que possam voltar a cumprir com as suas obrigações, né? Então, fica a ideia. Inclusive, perguntei ele sobre o destino e ele já está em Brasília, segundo ele, falou que em Brasília, buscando também esses recursos, destinando não só para Tauá, como outros municípios que ele representa, já que é o líder da bancada, mas em Calcaia também conseguiu estar conseguindo também destinar algumas verbas para este combate. Confirma, deputada? Sim, o deputado tem sim colaborado. Eu estou vendo aqui só uma vez, enquanto aparece uma mensagenzinha. O deputado Domingos Neto, inclusive, está buscando, né, mais implementos para a saúde, né, mas a gente sabe que, enfim, que o esforço vai ter que ser conjunto de toda a bancada federal para sensibilizar o governo, né? O governo federal tem que ter um olhar para o Nordeste, né, que é uma região muito sofrida, muito populosa, né, e que mais carente. A gente tem assim questões de pouco saneamento básico, a gente tem várias questões aí que, quando vem uma crise dessa, impactam muito mais fortemente na nossa população, que é mais carente, porque a gente tem, enfim, níveis de contaminação e de letalidade muito maior. Né? Então, é uma preocupação e eu acredito que eles devem aí tentar sensibilizar o ministro da Saúde e o governo todo para esse olhar e a distribuição, né, desses recursos para o Nordeste. Ainda na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, já temos 38 minutos no ar. Aqui o Instagram tem uma particularidade, deputada. Com 60 minutos ele corta a gente independentemente do que for, certo? Então, daqui para frente eu vou avisando o tempo, porque aí a gente tenta ser um pouco mais rápido e dinâmico. Me ajude, que às vezes eu falo muito e vou demorando, aí você... Tá bom. Mas eu ainda quero ficar um pouquinho na pauta da Assembleia, porque eu aqui nas minhas buscas, eu pude conferir que você colocou um projeto de lei que obriga as empresas de telefonia fixa, móvel, internet, TV por assinatura a cancelarem multa contratual de fidelidade por 1 ano durante a pandemia do Covid-19. E 1 ano depois, quando o consumidor comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato. Queria que você falasse sobre essa contribuição. Na verdade, esse projeto ele vai tramitar, a gente deu entrada, né, vai iniciar a tramitação dele. A gente deseja, né, que o consumidor tenha, nesse momento aí, especialmente um momento assim que para todo mundo foi inesperado. Né? Então, se ele tiver necessidade, porque perdeu o seu emprego, de fazer cancelamento do seu contrato, que ele não pague. Né? Eu não acho justo que o cidadão pague, num momento como esse, tendo perdido o emprego, pague ainda juros, multa,
né? E tem lá aquela taxa, né, de quebra de contrato exigido. Então, essas empresas de telefonia fixa, celular, né, de internet, que elas, TV por assinatura, que elas não cobrem essa multa por quebra de contrato, caso seja comprovado que o cidadão perdeu o emprego, né? O responsável financeiro perdeu o emprego. Se a empresa não acatar, se a empresa seguir, colocar, no caso, sendo aprovado, né, o projeto e sancionado, se a empresa continuar com a cobrança ou inserir aquele cidadão no serviço de proteção de crédito e tudo mais, ela será multada e o valor da multa será revertido para o fundo, né, de combate à pobreza do nosso estado. Mas a gente quer sensibilizar aí essas empresas a, nesse momento, não estarem trazendo, né, mais punição, porque, né, é justificável que se cancele um contrato se perder o vínculo empregatício num momento como esse, né? Deputada, eu quero aproveitar a oportunidade, mais uma rodadinha de alô, e eu já faço a outra pergunta, que é a Seis Santos está dizendo, nossa deputada, a Wanda Nonato, parabéns, deputado, pelo excelente trabalho e apoio às famílias carentes nesse momento de pandemia. Pedro, parabenizando você. Mirela, é isso mesmo, deputada, sempre atuante e coerente. Dani, associações de pais e amigos autistas de Calcaia está aqui ligadas. Aí, associação. Geraldina também está ligada, Aparecida está ligada. Tem aqui a Ilcilene Colares, parabéns, projetos acompanham todas as ações de perto. Vereadora Germana de Calcaia, vereadora Germana? Sim, grande vereadora também do município de Calcaia, e já, sei lá, acho que 5, 6 mandatos, defensora dos animais e da saúde também. Um abraço aí para a vereadora Germana, para a Lu. Eita, gente, aqui uma boa Aparecida, nossa chefe de gabinete está aqui. Dona Aparecida, um abraço para ela. Aqui tem uma pizzaria perguntando, a senhora é da Comissão de Defesa do Consumidor? Tem algum projeto nesse sentido? Acabou de dar o exemplo de um projeto que está muito próximo sobre isso, né? Exatamente, é de defesa do consumidor mesmo. Eu sou membro, né, da comissão e esse projeto ele vem justamente para a defesa do consumidor. Tem alguns outros projetos que a gente tem acompanhado, tem feito proposturas no caso de emendas, né, que é para colaborar com alguns projetos de outros colegas, né, mas esse é o que vai iniciar a tramitação agora. Pronto, Jânio Alves Pedrosa está dizendo parabéns, deputada. Tem aqui, parabéns, deputada mulher guerreira, comprometida com toda a população, principalmente as pessoas preocupadas com a saúde da infância e da adolescência, é a Ilcilene. Muita gente. Vamos aqui. Nós temos exatamente agora 17 minutos, deputada. E é o seguinte, eu gosto sempre de pautar aqui sempre a verdade além da verdade. Para mim, que sou jornalista, estou na área, vivo na internet 24 horas de notícias e sou especialista na questão política do estado do Ceará. Um dos municípios que mais atuantes estão na questão da comunicação, eu vejo que é Fortaleza, é Calcaia, é Sobral, Juazeiro do Norte. Esses municípios estão bem ativos nessa situação, certo? Inclusive, eu noticiei essa semana que você esteve junto com o prefeito Naumi numa barragem que quebrou no horário noturno. Então, assim, para além de todos os problemas que esse período está proporcionando muito mais trabalho, muito mais preocupações, pode modificar aí, coloca no lugar que você achar melhor. Eu vi aqui é porque eu estava, como eu te disse, Rubão, só te interrompendo aqui rapidinho, eu tinha tentado no meu outro equipamento, né? Aí eu tive alguma dificuldade e agora eu vi que o meu celular tá 10%. Aí eu vou colocar para carregar. Certo. Dá para ouvir? Continua. Dá, tranquilo. Então vamos lá, continuando. Dá para continuar, né?
E aí a pergunta seria o seguinte, para além de toda essa atenção, todo o foco que mudou, ainda tem os problemas que vão aparecendo pontual na cidade de Caucaia. E eu vi que você pôde acompanhar. Eu queria que você falasse e relatasse sobre isso, até porque Caucaia, pelo meu entendimento como repórter, como jornalista, eu pude entender que Caucaia, quando o Naumi Amorim assumiu, ele pegou com uma dificuldade muito grande de recursos, administrativamente não estava bem. Porém, ele qualificou o município para que ele pudesse ter empréstimos internacionais, viabilizasse verbas para que pudesse concluir obras importantes, obras estruturais, grandes obras que o município necessita. Porém, eu queria ouvir de você esse relato exatamente dessas ações que estão aparecendo, e mesmo assim o município e você como representante não param de olhar, mas principalmente essas obras que estavam em andamento e estão também algumas a ser concluídas. Rubão, você primeiro iniciou com a questão da nossa ida lá para verificar o risco do arrombamento do açude, né? Exato, então, exatamente. Assim, eu vou te dizer, a gente realmente tem que estar atento, né? E a Defesa Civil recebeu denúncias e foi algo assim que mexeu muito comigo, porque o risco, na verdade, era de que é uma fazenda e lá são 7 açudes, mas 3 que são colados tinha risco de um desses que estavam com nível de água mais alto, certo? Arrombar, cair no segundo, que estava com o nível mais baixo do que esse terceiro, e cair no primeiro, que estava com o nível mais baixo. Os dois de cima davam uma diferença de 2,5 metros. Era assim, a média de nível acima do primeiro açude. Então, com o rompimento desse terceiro açude para o segundo e para o primeiro, existiu o risco de arrombar esse açude dessa quantidade de água que realmente é muito grande, certo? Inundar comunidades, né, que ficam para baixo da localidade e também despejar muita água no Rio Ceará. E aí nós temos várias comunidades que são, digamos assim, ribeirinhas, né? Então, assim, desde ali, os Tapeba, os índios Tapeba, desde a comunidade do Conjunto Metropolitano, que é conhecido como Picuí, né? E outras comunidades seriam gravemente afetadas. Quando a gente soube disso, eu confesso para você que eu não consegui dormir. O prefeito não conseguiu, a gente ficou desesperado. Um ligava para o governador, o outro ligava para o Corpo de Bombeiro, para a Defesa Civil do Estado. E graças a Deus, assim, no outro dia de manhã, a gente pôde estar lá. Foi feita uma intervenção, porque era uma questão realmente de urgência, certo? A Defesa Civil não conseguiu. É na barragem de Minguauá. Minguaú. Minguaú, perdão. Exatamente. Minguaú. Né? E aí, isso foi do sábado para o domingo. A intervenção foi feita no domingo. Do domingo para a segunda, né? Ficou passando água de um açude para o outro, do outro para o outro, para tentar nivelar os 3. Se nivelasse, a gente conseguiria zerar o risco. Certo? Só que o que aconteceu? Olha, foi bem assim, delicado, né? Durante a noite, muita gente mandando mensagem. E nessas horas eu peço, é importante a gente dizer como é delicado, às vezes, as pessoas que não colaboram, né? Começou a chegar áudio de pessoas dizendo que ia arrombar o açude, que a intervenção que tinha sido feita não tinha corrigido, e o prefeito foi para lá 11 horas da noite, com a Defesa Civil do município. A gente desesperado, porque chegou áudio dizendo outras coisas, né? Enfim, graças a Deus, tudo correu bem e a operação foi feita com todo o apoio do COGÉ, do Governo do Estado, certo? Do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado, juntamente com a Defesa Civil de Caucaia, né, e de outras secretarias. Mas, assim, foi um sucesso, graças a Deus, e a gente conseguiu zerar aí esse risco. E traz um alívio, né, porque a responsabilidade de um gestor é com o município como um todo.
né? E num momento de crise como esse, de pandemia, a gente tem que retirar famílias, colocar numa escola, a gente tem que evitar isolamento. Aí a gente vai pensar como é que vai ser, como é que vão ser as questões de segurança com essas famílias. Mas graças a Deus deu tudo certo. E você perguntou Deputado, sobre, pa- sobre as pode obras, concluir. né? Sobre as Certo. obras. E Calcaia tem um contrato com o Banco Internacional, que é o Banco CAF, né? Foi um financiamento que, fora a capital do nosso estado, que é Fortaleza, e o governo do estado, nenhum município cearense tinha conseguido. Os dois primeiros municípios cearenses a conseguir foi Calcaia, primeiro, e depois Sobral. Então, assim, foi um recurso trazer um impacto de obras do município que são necessárias num período de até 5 anos. Essas obras, elas têm prazo para serem executadas. E depois de licitadas, elas têm prazo, né, para serem concluídas. Então, assim, claro, a pandemia chegou, a gente sabe que a prefeitura tem que ter um olhar com as questões da saúde. Mas esse Certo. contrato, o banco não mexeu, o banco não mudou prazo. E a gente precisa, a prefeitura, no caso, precisou, algumas obras que estavam licitadas, dar continuidade. Lá no centro do município, estava uma loucura de movimentação de pessoas. E aí já estava licitada a obra, o prefeito deu ordem de serviço para que nesse período da pandemia, que tem o decreto para que os comércios não essenciais fiquem fechados, a obra iniciasse. Entendeu? Para quê? Para que, aproveitando esse período de decreto e de isolamento social que é necessário, essa obra pudesse iniciar para quando esse período passar, ela já ter sido feita grande parte e o comércio voltar a funcionar sem ter que ficar em outras questões, né, enfim, de interferência lá por conta das obras. Mas não pode parar realmente. Deputada, aproveitando aqui a oportunidade, nós temos agora 10 minutos para nós finalizarmos a nossa live, Eita, certo? Rubão! Ah, Passa rápido, né? eu falei demais, me desculpe Não, aí. você está indo super bem, está indo super bem. Tranquila. É porque a gente fica, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu tenho um rapaz chamado Jean Fernandes, insistentemente fazendo perguntas aqui referente a uma Ah, comunidade, a comunidade aqui, eu vou dizer aqui o nome da comunidade, que é Palmirim, certo? Eu está na minha pauta chamar o prefeito Dalmi Amorim para conversar no momento oportuno, mas aqui, alguma coisa da administração, ele pergunta atenção em relação a algumas obras e atenção a essa região. Você saberia responder ou a assessoria da prefeitura pode responder? olha, eu estou vendo aqui, Jean Fernandes, o bairro Palmirim, 2 quilômetros do centro, né? É, E ele está dizendo que quer que o prefeito vá lá. Está sentindo falta do prefeito, né? O prefeito nunca pisou aqui, sério. Olha, eu não sei. Às vezes o prefeito pode não ter estado naquele momento. Eu sei que a população como um todo deseja a presença do prefeito e as ações, né, ali no seu bairro, aonde está de fato doendo, incomodando, é ali onde cada um mora. Eu entendo. claro, E é o direito de todo mundo, viu, Jean? É o direito de todos, né, que são cidadãos, que pagam seus impostos, que são, enfim, munícipes, né, de cobrar mesmo dos gestores a presença e as ações. Mas é muito delicado a gente ver situações que são do município e que são, sabe, Rubão, de 20 anos, de 30 anos. E eu sei que as pessoas têm essa ansiedade de que sejam resolvidas. Mas, gente, é impossível se resolver problemas de uma história de décadas em 3 anos, né? Em 4 anos de mandato. E a gente sabe que o município de Calcaia é um município extenso, muito grande em sua população, muita população carente, né?
E o prefeito, quando assumiu a prefeitura quebrada, com dívidas. Então, a gente precisa ter a consciência que um gestor, ele tem ali uma grande responsabilidade, mas existiam questões que eram prioritárias, questões de vida, né? A gente tinha 37% da população que tinha cobertura de saúde da família, que tinha acesso a uma equipe de saúde da família num posto de saúde. Ah, Érica, e agora? Agora nós temos para mais de 73 equipes. Então, nós temos uma cobertura ampliada em mais de quase 3 vezes o que tínhamos, 2 vezes e tanto que tínhamos, né? Foram muitas equipes e ainda não atende a população toda, certo? Nós temos uma UPA entregue que realiza mais de 10 mil atendimentos por mês, né? Nós temos questões relacionadas a um hospital que foi ampliado, uma maternidade Ótimo. que mais que triplicou o número de partos e atendimento às mulheres, né? Nós temos hoje, enfim, vários postos de saúde que às vezes com deficiência, mas que estão ali, ampliaram os seus atendimentos. E não vou dizer que está 100%, mas que o prefeito, de quando assumiu para cá, cumpriu com grande parte, a maior parte de suas promessas de campanha, ele cumpriu. Ele reformou o hospital, ele entregou a UPA, ele reformou o mercado da Jurema, ele entregou várias praças já, várias areninhas, ele tem feito trabalhos, intervenções que a história vai dizer, de drenagem que nunca aconteceram no município, de obras que estão sendo feitas com a devida qualidade, com respeito ao dinheiro público. Então, assim, a gente sabe que tem muito por ser feito, que tem comunidades que ainda algumas ações não chegaram, mas que o prefeito ele não pode fazer específico aqui ou ali, ele tem que fazer para o todo. E ele tem que olhar aonde ele vai beneficiar a maior parte, atender a maior parte da população. E eu sei que é um grande desafio, sabe? Mas eu quero até, eu não sei se o prefeito não me entrou, mas eu quero mandar um abraço, porque eu sou fã, ele é muito trabalhador, é muito dedicado, estou com saudade, meu amor. Mas preciso dizer de todo o empenho dele, sabe? Eu preciso lhe dizer que abraço. nós temos 3 minutos, certo? Eita, Assim, eu queria que... Rubão. Nós temos 3 minutos para finalizar, mas eu queria lhe fazer essa pergunta porque no primeiro ano do seu mandato, eu vi a sua força, sua ida a Brasília, sua busca de juntar energias e forças em busca do problema da Praia do Icaraí. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esta obra que tem o pé, tem a força do Domingos Neto, deputado Domingos Neto, tem toda a conjuntura estadual. Eu queria que você rapidamente falasse sobre esse projeto, esse trabalho. Nós estivemos lá, levamos um representante da comunidade do Icaraí, né? Nós reunimos ali vários deputados junto com o ministro para sensibilizar o ministro, na época, né, o Gustavo Canuto, para as questões do litoral cearense. E assim, houve um comprometimento de uma tentativa de colocar esse recurso para um projeto que já estava pronto e cadastrado lá e aprovado, né? Esse recurso ainda não chegou. O deputado Domingos Neto tem buscado, houve, né, um esforço para que das emendas de bancada, dos valores lá junto ao orçamento, de que viesse recurso para o Icaraí. O deputado Domingos Neto garantiu que virá para ser licitado obra para o Icaraí pelo governo do estado. Então, assim, não foi licitada ainda, não temos ainda o perfil dessa obra, mas a gente sabe que uma parte de recursos virá para o Icaraí. Isso foi compromisso e já foi confirmado pelo deputado Domingos Neto. Virá via Estado, governo do Estado, para ser licitada a obra. Então, a gente está aguardando. Eu sei que lá é uma situação bastante também crítica, que não dá para esperar, mas é bastante delicado esse momento que a gente está vivendo, porque diante de decretos de calamidade, algumas obras não podem ser licitadas e não podem ser executadas. Então, deputada,
Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer sua participação. O WhatsApp tá, o Um Instagram está minuto. me dando um minuto para finalizar. Eu queria que você terminasse suas considerações finais. Eu acredito que o apelo do isolamento social. Você tem um minuto. Nós vamos buscar outra entrevista. Foi muito bacana, uma audiência muito boa para que a gente possa falar desses projetos. Se Deus quiser, falando sobre a saída desse problema, você tem 35 segundos. Primeiro, agradecer, parabenizar Rubão pelo seu trabalho, Obrigado. sabe? Bastante responsável, comprometido com a verdade, com a boa política. Agradecer a todos que estiveram com a gente, mandar um abraço aí para todo o pessoal de Caucaia, né? Desde o presidente da Câmara, Enéas Góes, os nossos amigos aqui, todo mundo que esteve com a gente. Pedir, gente, vamos continuar em casa, vamos ajudar dessa forma, né, a cuidar das vidas.